Acabou a paciência, Gaviões vai até o CT em defesa de Vitor Pereira e para cobrar jogadores, clima pesado vaza na mídia e crise é implantada no Timão, proposta multimilionária do PSG por ex-jogador do Timão diverge opiniões nas redes sociais e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, não são só os maus resultados que andam enfurecendo a Fiel nas últimas semanas. A postura descompromissada e sem vontade dos jogadores também são um dos motivos para toda essa revolta da torcida. Tanto que nessa manhã, acredito que vocês já devem ter visto, a Gaviões foi até o CT para cobrar os jogadores e demonstrar todo o apoio ao trabalho de Vitor Pereira. Segundo Capelanes da Band, aconteceram duas reuniões, uma com os jogadores mais experientes, como William, Cássio, Fagner, Gil, Paulinho e Fábio Santos, e uma outra com a diretoria e o técnico Vitor Pereira. Tudo isso porque recentemente, fiel, além do que a gente já vê dentro de campo, alguns setoristas, visa aí Marco Belo, o Cap, o Ortega, divulgaram informações internas de que os jogadores estariam incomodados com a forma de trabalho do português. A princípio seriam aí 4 pontos que eles mais andam reclamando. Primeiro, que alguns alegam um ritmo exagerado de treino, acima dos padrões suportados e do futebol brasileiro. Segundo, que a intensidade cobrada no aquecimento antes do jogo é fora do normal para eles. Não sei até se vocês chegaram a ver, mas toda vez que o time volta para o segundo tempo, eles fazem um pré-aquecimento também. Talvez até fizessem isso com o Silvinho no vestiário antes, não sei. Terceiro, em relação aos trabalhos que estão sendo realizados de forma mais generalizada do que antes. Com Silvinho e Lázaro, os jogadores tinham um tratamento diferente, dependendo da carência ou necessidade de cada um. Hoje são tratados da mesma maneira, independente se é mais novo, mais velho, mais ídolo ou mais odiado pela torcida. E por último, a quantidade de treinos pela parte da manhã. Dos últimos 15, apenas um foi de tarde. Não sei o que isso tem a ver e no que isso influencia em algo, mas é basicamente isso. De um lado, a comissão reclama do desempenho e da postura do time nos jogos, e do outro, os jogadores reclamam da intensidade dos treinos e alguns até se lesionam por causa disso. Só que assim, independente do que tá acontecendo, quem mais sofre é a gente. Mesmo não tendo nada a ver com esses problemas, vai ser sempre a gente que vai pagar esse preço. Enfim, mas agora eu acho que acabou a moleza, viu? Porque depois de 8 meses batendo no Silvinho, cobrando o cara pelo desempenho do time, pelos resultados, as organizadas começaram a mudar seus alvos e a cobrar mais os jogadores. E agora, a ficar do lado do treinador. Fechado, fiel? Bom, sinceramente aí eu não sei quem é o culpado de tudo isso, pra toda essa moleza dos jogadores, mas fato é que não dá mais para ficar colocando a culpa toda somente no técnico. Eles entram, saem e os jogadores ficam. Chegam outros, mas a coisa continua do mesmo jeito. Então as cobranças têm que mudar de direção e tem que ver se isso vai dar resultado. O que vocês acham? Agora, saindo aí dos problemas e partindo para o que virá a seguir, o técnico Vitor Pereira deve começar o Brasileiro com muitas mudanças em relação ao jogo de terça-feira. Alguns setoristas dizem que jogadores como Júnior Moraes, Maicon, Roger Guedes, Cantillo e Raul Gustavo podem ser surpresas contra o Botafogo. Claro que tudo isso vai depender muito das condições de cada um. O Bruno Melo, por exemplo, que já vinha sendo cotado para ser o titular, também pode ser novidade se estiver 100%. O Júnior Moraes e o Raul Gustavo, que se lesionaram antes do último jogo, a mesma coisa. Então assim, é nítido que o português está incomodado. Não sei se vai conseguir se encontrar logo, se vai conseguir encontrar esse time, mas é bom que ele arrisque muito nas próximas semanas, porque a partir do jogo contra o Palmeiras pela terceira rodada do Brasileiro, o bicho vai pegar e ali já não vai ter mais tempo para poupar ou testar mais alguma coisa. Detalhe que além dos jogadores já citados anteriormente, o Fagner, que já será desfalque certo no jogo contra o Botafogo e o Avaí, pelo cartão vermelho no ano passado, agora pode complicar também até para o segundo jogo da Libertadores, já que o jogador ainda está lesionado desde aquele jogo contra o São Paulo e a partida contra o Deportivo Cali será daqui uma semana. Enfim, me digam aí o que vocês acham que tem que mudar nesse time para o próximo jogo. Eu sei que Gil e Cássio são unânimes aqui, Raul, Gustavo e Ivan entrariam no lugar, certo? Mas quem mais? Maicon e Adson também? Comentem aí.
Além dos problemas que a gente anda vendo, os torcedores do Corinthians também repercutiram mais um extracampo nesta semana. O zagueiro Robson Bambu foi flagrado saindo ou entrando numa balada na noite de ontem. O caso gerou muito debate nas redes sociais, onde alguns cobraram o jogador por estar numa balada dias depois do vexame na Bolívia e outros fizeram pouco caso pro que ele faz ou que ele deixa de fazer fora de campo. E assim, minha sincera e humilde opinião sobre o tema é que eu não vejo problema nenhum nisso. Acredito assim que a partir do momento que isso possa interferir no desempenho ou no trabalho que eles têm, que é de ir pro CT, fazer o deles e ir para casa, aí sim tem que ser cobrados e punidos por isso. Agora, se não tem mais a restrição da pandemia, não tá fazendo nada de errado, não tá fumando, não tá usando droga, atacando bebida, pra mim tá tudo certo. É claro que os jogadores que não estão numa fase muito boa precisam se preocupar mais com isso, porque a imagem que ele vai passar é de um cara descompromissado e que não tá nem aí pro desempenho dele no campo. Só que se não tiver fazendo nada de errado, então pra mim ainda assim não tem problema. Dá até pra pegar o exemplo do Jô, né, que foi curtir o aniversário dele e aí perdeu 2 treinos seguidos. Tá errado, foi cobrado e punido pela diretoria. Agora, nessa balada aí que o Bambu tá curtindo de boa, aparentemente não tá bebendo, não tá fumando, se envolvendo com nada de errado, então pra mim, se não vai prejudicar ele no treino, não tem problema nenhum. O que vocês acham disso, fiel? É certo ou errado? Comentem aí. Nessa semana, o Bahia apresentou uma proposta oficial ao Corinthians, desejando a contratação do volante Rony por empréstimo até o final do ano. A princípio, a oferta, segundo o Globoesporte.com, teria agradado ao jogador, que já se vê sem espaço no elenco alvinegro, e pode ser no Bahia que ele dê essa volta por cima. O problema é que o Corinthians não se empolgou tanto pelo que ouviu e promete fazer jogo duro para liberar o atleta. Na visão da diretoria, o Rony tem uma certa importância no elenco e pode ser sim aproveitado ao longo da temporada, sabendo da agenda corrida por causa do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Só que assim, se a gente for pôr no papel aí quem são os volantes e meias do elenco hoje, veremos que temos aí o Duqueiroz, o Cantígio, Paulinho, Xavier, Juliano, o próprio Maicon, né? Então assim, acredito que todos eles estão à frente do Rony hoje. Logo, um empréstimo seria sim a melhor solução no momento. Detalhe que recentemente o Bahia conseguiu fechar acordo com o Timão para adquirir o Davó por empréstimo até o final do ano. Seu contrato não conta com uma cláusula fixada e, portanto, ele deve retornar ao clube no início do ano que vem, onde ainda tem mais um ano de contrato a ser cumprido, certo? Bom, fiel, e aí, será que vale a pena emprestar o Rony ao Bahia? Acho que não precisa nem perguntar, né? É raçudo, é dedicado, tem ali um certo carisma, mas falta uma coisinha, né? Falta algumas coisas para ele ser aquele cara, como o Romero foi, por exemplo. Vendido ao Salernitana da Itália há poucos meses atrás, o volante Ederson já começa a viver bons momentos na equipe, apesar de ele estar na última colocação do campeonato italiano, e por conta disso já recebeu sua primeira grande proposta de um clube europeu. Pois é, de acordo com informações local, trata-se do Paris Saint-Germain, vulgo PSG, que nesses últimos dias ofereceu a bagatela de 26 milhões de euros para contar com o futebol do jovem de 22 anos. Os valores chegarão ao Salernitana nas próximas semanas, e a decisão de ir ou não dependeria apenas de Ederson. E assim, quando a gente vê uma coisa dessas, né, mais de 100 milhões de reais por um ex-jogador nosso, a gente já regala o olho e pensa, quanto será que o Corinthians vai ganhar com isso? Bom, é aí que tá a questão, fiel. Devido à negociação ter envolvido toda a porcentagem que a gente tinha sobre ele, foi cerca, né, de 40 milhões de reais por 70% de seu passe, ou seja, só nisso a gente recebeu aí 27 milhões de reais, o Corinthians não vai ter mais nenhuma participação numa futura venda do jogador. Nada, zero. Tudo que a gente tinha já recebeu por isso. E aí a gente entra naquele dilema mais uma vez. É azar ou a diretoria que vende mal? Eu não quero generalizar. Algumas vendas até que foram boas. Fiz aí o Pedrinho por 18 milhões de euros, o Carlos Augusto que foi por 24 milhões de reais e mais uma porcentagem em cima do lucro. Aquele volante Douglas, né, de 2019, horrível, péssimo, pé de chinelo demais, foi pro PAOK por 13 milhões e 15% ainda ficou com a gente. E detalhe, ele ainda não foi vendido, então assim, até que tem boas vendas, mas essa do Ederson realmente foi sacanagem. O cara deitou no Fortaleza, Deus e o mundo querendo ele, e a diretoria nem pra manter 5% que seja. Aí é muita burrada mesmo, né?
Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!